Fortaleza tem um plano de voo para tudo que é desenhado e construído na capital. É o Fortaleza 2040, que foi elaborado por um time de profissionais de urbanismo. Isso dá as linhas e faz com que o investimento público, que tem que ser otimizado, faça sentido. Seja um viaduto, seja a urbanização de uma área degradada, o asfalto ou a definição de uma ciclofaixa, por exemplo. Tudo deve seguir uma lógica, sem empirismo. E quem toca essa agenda de obras aqui na capital é o titular da Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza, a CEINF. Eu estou falando de Samuel Dias, o nosso convidado do programa do Anuário de hoje. O programa do Anuário já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Está aqui na TV, no YouTube, na Rádio Povo CBN e na CBN Cariri. Também nos podcasts das plataformas Deezer e Spotify. E todos os conteúdos atualizados do Anuário estão no site anuariodoceará.com.br. A edição impressa 2021-2022 tem 13 capítulos e 680 páginas. Um retrato completo do Estado em diferentes dimensões. Informações sobre o governo estadual, governo federal, sobre a cultura, economia, judiciário e infraestrutura. No programa do Anuário de hoje, eu converso com o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias. Secretário, prazer recebê-lo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigado pelo convite, Josélio. Um prazer estar aqui com você, falando nesse programa sobre o Anuário, sobre a cidade de Fortaleza. Muito bem, secretário. Como eu falei, Fortaleza tem um Fortaleza 2040, que foi um trabalho, né, que juntou vários conhecimentos, um trabalho formado por arquiteto, engenheiro, teve uma gama de profissionais para que dê um plano de voo, como eu disse, para que as obras façam sentido dentro dessa lógica. E o senhor toca as obras da Prefeitura como secretário da CEINF. Minha pergunta é, em que medida a Prefeitura tem conseguido, na medida que o senhor espera, tocar essa agenda de obras em respeito a esse planejamento do 2040? Josélio, você falou muito bem, é um plano de voo mesmo, né? E esse plano de voo, ele é mais genérico, ele é a coisa que fala da cidade como um todo, ele traça metas, ele traça onde a gente quer chegar. E nós estamos exatamente fazendo o meio campo, né? O meio do caminho desse plano de voo, que é a parte mais detalhada, é que para chegar nessa cidade que a gente imagina, quais são as obras, né, falando especificamente das obras, quais são as obras que precisam ser feitas. Para a gente ter uma cidade mais igual, né, menos desigual pelo menos, o que a gente precisa fazer em termos de obra para atender a população. E nesse contexto, a parte de infraestrutura, de obras, ela acaba permeando, né, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio para todas essas políticas públicas, sejam elas da saúde, construindo postos de saúde, construindo UPAs, hospitais, na educação, construindo escolas, na mobilidade, né, construindo pontes, viadutos, novos corredores de transporte público e na urbanização como um todo, né? Então a obra é um meio que acaba permeando todas essas dimensões. Do ponto de vista da execução das obras, né, tocar a gestão pública envolve ter essa lógica, ter um sentido dentro de uma política, dentro do planejamento, e lidar com os clamores populares, que são legítimos, né? Mas eu imagino quando o prefeito chega a um bairro, as pessoas dizem, eu quero aqui que o senhor faça uma escola, um posto de saúde. Quando, na verdade, a localização da escola e do posto de saúde atende a uma lógica, que pode ser uma lógica de uma regional, não é? Necessariamente não é para cada bairro. Então, como é que é tocar a gestão, secretário, que deve seguir essa lógica do planejamento versus o clamor popular lá na ponta? Como é que vocês mediam isso na cidade hoje? Primeiro, assim, que o clamor popular, a demanda do povo, ela tem que ser ouvida, né? Tem que ser escutada, principalmente na época do planejamento, porque a gente sabe que se a gente não escuta a população na hora de fazer uma determinada obra, é muito provável que a gente vai fazer alguma coisa errada, que a gente vai fazer alguma coisa que não vai atingir o seu objetivo máximo, na sua maior potencialidade, porque afinal de contas a população é o nosso cliente, né? A gente trabalha para eles e por eles. A outra dimensão importante é a integração entre as diversas pastas da prefeitura, que
quem decide o local onde vai ser implantada uma escola, por exemplo, é a Secretaria de Educação, não é a Secretaria da Infraestrutura, mas a gente está trabalhando junto desde o início, né, identificando o local da demanda, procurando viabilizar os terrenos mais próximos de onde está a demanda, isso é fundamental. Por exemplo, falando em educação, não adianta fazer uma escola muito bonita, com muita capacidade, se ela não vai estar localizada lá no bairro, onde mora quem mais precisa, né? Perto da demanda, né? Isso é uma lógica que a gente tem conseguido seguir e trabalhando com parceria, a gente tem conseguido cumprir essa função de atender ao povo, mas ao mesmo tempo seguir uma lógica de planejamento global para a cidade de Fortaleza. Com essa concentração de investimento, de atenção natural do país inteiro em função da pandemia, qual foi o impacto que houve, secretário, na agenda de obras aqui em Fortaleza? É um impacto bastante significativo, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Brasil. Qualquer pessoa que nessa época de pandemia ou até pós-pandemia fez alguma reforma em casa, e muita gente fez reforma, porque passou a estar mais tempo em casa, aí adaptou melhor os seus espaços em casa, sofreu com isso, né? Entende isso que eu vou falar agora. Os preços dos materiais eles dispararam, porque a demanda foi aquecida e, em contrapartida, a produção desses materiais de construção civil, eles também pararam, né? Algumas indústrias pararam mesmo de produzir. E isso gerou um aumento de oferta, aumento de demanda com diminuição de oferta, os preços dispararam e houve desabastecimento de alguns materiais. Então isso impactou muito no cronograma de obras, impactou muito nos contratos que tiveram que ser, a maioria deles tiveram que ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E foi um grande desafio esse ano, Josélio, foi trabalhar ao longo do ano para que as obras não fossem paralisadas, para que a gente conseguisse dar continuidade a essas obras. E Fortaleza hoje tem um grande quantitativo de obras, isso é muito importante na retomada, né? Se tiver oportunidade depois eu vou falar sobre isso, a importância das obras nessa retomada. Mas a gente tem conseguido superar, é um desafio que a gente está superando, conseguimos manter essa quantidade de obras que está acontecendo pela cidade, e também obras acontecendo, como eu disse, né, no bloco anterior, acontecendo nos locais onde elas precisam acontecer, né, atendendo a demanda das pessoas que mais precisam. Eu costumo dizer que o Estado, né, o governo do Estado, o governo federal, quando faz obras, ele faz obras de forma mais macro, com planejamento mais afastado da ponta das pessoas. Já o município não tem essa condição. Toda obra que a gente faz, ela interfere na porta da casa do cidadão, ela interfere na vida diária daquelas pessoas, seja no impacto no trânsito, seja no acesso aos comércios, então na economia como um todo. Então, são obras que impactam bastante, que precisam ser muito bem planejadas e pactuadas com a população. O senhor falou na questão da inflação, né, da construção civil, enfim, da construção, maior demanda, menor oferta, é uma lei de mercado, fica mais caro, enfim. E um grande clamor que acontece no mercado, não é só em Fortaleza, é no Brasil inteiro, especialmente nos fornecedores de asfalto, nas empreiteiras que precisam usar asfalto nas suas obras. Elas reclamam muito do governo, especialmente da prefeitura também, porque reclamam que o contrato original não contemplaria o aumento desse insumo tão importante que é o asfalto. Como é que esse diálogo se deu e em que frentes outras vocês tiveram que negociar aqui em Fortaleza, secretário? Não só o asfalto, mas o aço também teve um aumento muito elevado. Toda a parte de material elétrico também teve um aumento completamente fora da curva, até da curva da inflação normal. Eles subiram bem mais do que a inflação. O cimento, que é base para quase tudo que se faz em construção civil. Então, esses itens básicos realmente sofreram um grande aumento. O que a gente tem que fazer é o que está na lei. A lei dos contratos prevê o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos, né? E a prefeitura ela segue os contratos e a primeira coisa a ser feita foi entender, diagnosticar e identificar esses desequilíbrios, né? Identificados os desequilíbrios, nós
fizemos os realinhamentos de preços, né, os ajustes contratuais devidos, né, e com toda a norma, com toda a segurança, porque também é função do ente público cuidar do erário público, né, não gastar um centavo a mais, nem pagar R$ 1 a mais do que o preço justo. E com muito diálogo, com muita conta, né, mostrando as contas, fazendo as contas corretas, a gente conseguiu pactuar todas essas questões e a gente não está tendo hoje problemas com relação a isso. Existe um clamor também, mais uma vez um clamor popular, por obras. As pessoas querem a obra. E a gente sabe também que há um ceticismo na opinião pública quanto à manutenção das obras. A CEINF, que é a sua pasta, cabe fazer as obras. A conservação não é papel da CEINF, ela vai lá e faz. A minha pergunta para o senhor é, enquanto gestor público, como a gente atingir um nível, secretário, de maturidade na sociedade, não só na máquina pública, para que nós façamos os investimentos, que nós tenhamos a manutenção desses equipamentos? Eu falo de uma praça, eu falo do asfalto, muitas vezes o asfalto é o grande vilão, quando na verdade não é o asfalto, é a estrutura, é a base daquela via, por exemplo. Essa última comentário seu sobre o asfalto, ele diz um pouco da função da CEINF como construtora das obras na manutenção. É fazer obras planejadas, projetadas e com materiais que deem o mínimo de manutenção possível, né? Uma obra feita por um ente público, ela deve ser pensada de uma forma um pouco diferente até do que um privado. O privado ele pode imaginar uma obra mais barata, com maior custo de manutenção, porque no fluxo financeiro do empreendimento dele, isso pode ser vantajoso. No caso do ente público, é necessário que a gente até faça obras com um pouco mais de investimento, mas que deem menos manutenção, como, por exemplo, a utilização do piso intertravado na pavimentação das vias, que nós estamos fazendo dessa forma na beira-mar, do mesmo jeito que a gente fez lá no Bom Jardim, que a gente está fazendo lá no Planalto Vitória, nos locais mais periféricos da cidade. Por quê? Porque é um piso de melhor qualidade. Quando a gente traz obras de qualidade para a periferia da cidade, a gente está diminuindo problemas futuros de manutenção que aquela obra poderia ter. Então, essa visão da manutenção desde a etapa da construção é muito importante para que a gente consiga fazer com que as obras funcionem de fato. E a outra coisa é a dimensão social, a dimensão de pertencimento, e vai um pouco do que eu falei antes sobre a pactuação das obras com a população, ouvir a população, ouvir as pessoas que vão receber aqueles equipamentos. Isso é muito importante, porque esse sentimento de pertencimento, ele faz com que o cidadão tome conta do bem público, ele se apropria daquele bem público como sendo seu, como sendo da comunidade, e ele passa a conservar e não admitir que ele seja depredado. Por exemplo, as areninhas, né? Eu já tive casos de areninha que eu cheguei com a equipe para consertar um problema, um vício construtivo de obra, um pavimento que cedeu, alguma coisa desse tipo. Quando a construtora foi lá executar esse reparo, o problema já não estava mais lá. A própria comunidade consertou a areninha, porque ela usa aquilo ali no dia a dia. O filho dela brinca ali e ele não quer aquele pavimento com buraco. Então, eles se juntam e às vezes vão lá e corrigem. Esse daí eu diria, claro que isso não é uma regra, mas eu diria que isso aí é o exemplo máximo de que quando a população ela recebe aquele bem, entende a utilidade dele e ele é caro para ela, eles cuidam. Então, e ele também é um pouco cético, vai demorar para vir aqui consertar, vamos logo fazer uma cota, porque a máquina é pesada, tem muitas vezes fazer licitação, então ele já fica cético, talvez esse exemplo que o senhor traz seja um exemplo disso, né? A gente está até com crédito, viu, com relação a obras. Aí a gente tem cumprido bem o nosso cronograma, onde a gente começa, de fato, a gente vai até demorar um pouco por alguma questão como pandemia, chuva e tudo, mas a gente tem sempre concluído, e isso gera até uma responsabilidade, sabe, José? Quanto mais a gente entrega, mais o pessoal cobra por novas obras, até porque começa a ter essa credibilidade que realmente cobrando pode acontecer de ser feito. E também com relação a esses prazos, né, a gente tem procurado atender as comunidades e cada vez mais a gente está recebendo esse feedback no sentido de cobrança, né? Ninguém pede mais
Calçamento não, viu, José? Na Ah, periferia. é? Pede o quê, hein? Que é Pede asfalto? piso intertravado. Ah, é? E eles sabem falar, viu? Não era, antigamente falava, o broquete, né? Aí, não, agora eles chegam e dizem, olha, a gente quer piso intertravado na comunidade do Abel. Tem lá uma placa lá Sei. e eles já sabem o que pedir, porque viram acontecendo e querem o que tem de melhor qualidade, né? Então, as pessoas estão sempre mais cobradoras e com toda razão. Bom, secretário, o senhor falou no piso intertravado, me vem à cabeça a beira-mar, porque foi o piso determinante para que a equipe original de arquitetos até saísse do projeto. Queria que, aproveitando, falando de beira-mar, de piso, enfim, que o senhor, estamos no mês de outubro, que o senhor dissesse qual é o prazo que o senhor ratificaria em relação à conclusão da beira-mar e qual a maior dificuldade de tocar aquela obra lá na beira-mar. A parte maior de obra da beira-mar, aquela que dá mais impacto e que modifica de fato a cara da beira-mar, ela já foi concluída. Foi toda a pavimentação, né, todo o aterro da praia, que aumentou a praia, toda aquela a urbanização, digamos assim, já está concluída, a nova via, a drenagem. Então, tudo isso já está sendo, inclusive, utilizado pelo cidadão na cidade de Fortaleza e turista que vai até a beira-mar. A gente vê um fluxo muito grande de gente acontecendo lá por conta já desse final da pandemia. O que a gente está fazendo agora é finalizando aquelas edificações que vão substituir as antigas barracas de praia que estavam lá e que já foram todas demolidas. O que a gente tem hoje lá de forma provisória são os missionários que utilizavam essas barracas, estão em estruturas provisórias enquanto não recebem os quiosques. Esse acabamento final dos quiosques, o próprio processo de entrega do quiosque para o permissionário, ele requer maior detalhe nessa operação de transferência da operação do permissionário saindo do temporário para o definitivo, mas também são obras e edificações que sofreram mais impacto da pandemia, que é o fornecimento de material, aquelas pastilhas de revestimento, né? Toda aquela parte que é feita sob medida, que é o teto da cobertura dos quiosques, as esquadrias de alumínio, que são itens que a gente concorre com a construção civil como um todo, que está muito aquecida. Então, esse finalzinho de obra a gente tem um pouco mais de dificuldade para entregar, mas toda a beira-mar, já com os quiosques, a gente até o final do ano consegue já finalizar e entregar. E a gente está trabalhando para que a feirinha da beira-mar também possa estar, pelo menos concluída, se não funcionando, mas concluída também até o final do ano. É um trabalho bastante complexo, a gente tem que ficar aí lutando com os cronogramas, como eu disse, essa é uma obra que acontece com muito fluxo de gente. Por exemplo, aquela terraplenagem que teve que ser feita para a feirinha da beira-mar, para a nova feirinha, a gente teve que andar com um trator ali praticamente no meio das pessoas, e as pessoas caminhando. Isso dá muita complexidade à obra, não dá para a gente colocar uma grande quantidade de equipamentos e isso atrasa um pouco o cronograma da obra. Mas até o final do ano a gente já vai ter uma beira-mar bastante completa já, que a gente já pode considerar inclusive já entregue. O senhor falava no meio dessa entrevista sobre as obras da prefeitura e a pandemia, sobre o impacto dessas obras na pandemia. Eu queria que o senhor explicasse melhor esse impacto. A gente está agora na pós-pandemia, né, num processo de recuperação econômica, em que as obras têm uma importância crucial, eu diria, porque são investimentos públicos, o maior investidor na cidade de Fortaleza é o poder público, prefeitura, governo do estado, e a manutenção do investimento público em alto nível, ela gera emprego e renda para a população de Fortaleza. Além de gerar emprego e renda durante a construção, durante a implantação dessas obras, que usa muita mão de obra local, são muitos empregos que são gerados por essas obras de construção, de infraestrutura, a gente também gera emprego e renda depois da obra pronta. A Beira-Mar é um exemplo, né? Só a feirinha da Beira-Mar são 707 boxes, né, que vão dar emprego e sustento a várias famílias que vivem daquela atividade econômica. O restante da Beira-Mar também, como um todo, também abriga uma série de empreendedores que vivem dessa cadeia econômica das pessoas que frequentam a Beira-Mar e do turismo.
vai impactar positivamente no turismo, obras como a Beira-Mar, Desembargador Moreiras, obras nessa área que a gente chama assim mais rica da cidade, que gera mais renda para a cidade. Elas têm essa função de investimento no sentido de que está se investindo um valor ali de dinheiro público para receber em impostos, receber em emprego, em ganho para a economia muito alto. Além disso, também nos bairros onde a gente faz uma creche, uma escola, a gente tem um fenômeno que é muito interessante, Océlio. A gente observa muito isso. Assim que a gente entra com a obra, a gente acaba aquecendo o comércio local. O trabalhador, o pedreiro que está ali naquela obra, ele passa a ter uma renda, que às vezes ele estava parado, não tem renda. E o mais bonito é que ele constrói uma creche, normalmente sai da creche e depois ele matricula o filho dele na creche. Então tem muita externalidade envolvida na execução de uma obra que beneficia a economia e a vida das pessoas também. Um outro conjunto de obras muito importante, Josélio, são as ruas do comércio, que estão incluídas dentro do escopo do projeto Meu Bairro Empreendedor. Elas visam fortalecer o comércio de bairro, fazer com que aquele comércio de bairro que acontece em centralidades espalhadas na periferia de Fortaleza, no Vila Velha, no Pirambu, no Bom Jardim, lá no Vicente Pison, na Parangaba, na Messejana, no Planalto Ayrton Senna. Então, todos esses locais têm centralidades fortes comerciais e a gente está reestruturando urbanisticamente essas vias, que às vezes não tem nem saneamento, nem tem a mínima estrutura, para que os comércios nessas ruas, as atividades econômicas, elas possam se fortalecer, se desenvolver e gerar mais emprego, gerar mais renda e fazer com que o dinheiro circule mais dentro dessas comunidades e melhore a vida dessas pessoas. Samuel, como é que é formar time para trabalhar no setor público? Como é que o grande desafio em qualquer equipe é ter os melhores nomes. E o setor público tem suas limitações e tem tantos mecanismos de controle que, por vezes, afastam bons nomes porque não querem lidar com esses riscos, os riscos que envolvem a atividade no setor público. Como é que vocês montam a equipe hoje na CEINF? Como é que o senhor montou a sua equipe? Esse é um ponto importante que você falou aí no começo, que atinge o setor público como um todo, é o chamado apagão das canetas, Tem até esse termo que criaram para dizer esse receio do gestor público, seja ele de carreira, ou seja ele que veio para compor um time de forma temporária. O gestor público ele tem sempre um risco, porque tudo que ele faz é objeto depois de um escrutinamento, de uma cobrança muito grande dos órgãos de controle da administração pública. Infelizmente não dá para ser diferente disso, é necessário esse controle. O controle é importante que aconteça porque nem todo mundo é bem intencionado. Então, se não houver controle, a coisa literalmente foge do controle e a gente vai ver coisa muito ruim acontecendo. Mas cria-se na sociedade, na verdade, uma percepção de que está tudo errado, que tudo que se faz é errado, e isso afasta realmente as melhores cabeças, isso afasta as pessoas bem intencionadas e capazes, Como é que a gente faz para poder combater isso? Aí o setor público, por outro lado, tem uma diferença, Josélio, que é a possibilidade da gente ver a transformação acontecendo na vida das pessoas. É o que se chama nas empresas privadas hoje, a geração mais jovem trabalha muito com isso, que é um trabalho com propósito. É o propósito no fazer, o propósito no trabalhar. Trabalhar só para ganhar dinheiro não hoje em dia aliás, nunca foi, mas hoje está muito forte na nova geração. Sim. De que, na verdade, isso daí não é a finalidade, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Então tem que haver um propósito para trabalhar. E o serviço público, ele tem um grande propósito. A gente poder ver a mudança na vida das pessoas. Esse fato que eu falei do trabalhador depois matricular a criança dele na escola, o fiscal de obra que está vendo isso, o projetista que está vendo o risco que ele fez num papel se tornar realidade e mudar o futuro de uma criança lá na periferia de Fortaleza, isso não tem preço, Josélio. E eu digo isso com uma experiência já de 8 anos no serviço público. Isso não tem preço, isso encanta as pessoas que têm
tem vontade de servir, e a gente acaba conseguindo trazer muita gente boa para o serviço público nesse contexto, não só com esse discurso, mas com essa vivência. Toda obra que a gente inaugura, eu sempre fazia questão de levar grande quantidade de gente da Secretaria de Infraestrutura para ver a inauguração da obra, porque a pessoa, aquilo complementava, aquilo ali era o restante do salário dela. Ela vê a obra acontecendo, vê aquelas crianças felizes correndo dentro da creche, vê o pessoal fazendo festa nas praças, nas areninhas que ficavam sendo concluídas. Infelizmente, a pandemia não está permitindo que a gente faça levar esses eventos. Uhum. Mas isso é muito importante, esses eventos são muito importantes para a gente trazer essa alegria do trabalho para as pessoas que estão no serviço público. E eu falo não só do engenheiro, do fiscal, do pessoal da limpeza, de todo mundo que contribui para que essas coisas aconteçam. É importante que eles vejam a realização desse trabalho, que é isso que faz com que a gente consiga trazer boas cabeças. E eu consegui bastante isso aqui na infraestrutura, sabe, Josélio? Eu trouxe muita gente que trabalhou comigo na iniciativa privada. Eu vim de empresa privada. Meus primeiros 15 anos, eu trabalhei em empresa privada, fui diretor da empresa. E hoje em dia tem muita gente que trabalhava nessa empresa que está por aqui. A Manuela, ex-secretária de infraestrutura, trabalhou comigo, né, nessa empresa, depois veio para cá, se encantou com o serviço público e está aqui até hoje, né? Sofrendo, mas também tendo essas compensações de ver a vida das pessoas melhorando, ver a nossa cidade onde a gente nasceu, cria os filhos, melhorando. Tanto para quem é um político eleito, um prefeito, enfim, ou para quem é um gestor como o senhor, secretário de infraestrutura, existe uma diferença entre a intenção e a vida real, né? A dureza da pressão política, de um diálogo que pode não fluir com o gabinete, A ou B, com a própria Câmara, com pressões diversas. O que é que o senhor aprendeu nesses 8 anos da gestão passada, nesse primeiro ano dessa gestão atual? O que é que o senhor encontrou vindo dessa experiência privada para o setor público? O que é que o senhor aprendeu, portanto, de lá para cá? Bom, Josélio, aprendi primeiro a ouvir bastante, né? Ouvir mais do que falar, ter paciência, aprender a negociar, a entender que às vezes a gente, quando está na iniciativa privada, a gente tem mais poder até dentro da sua organização do que você tem no poder público, né? Você realmente tem que, aqui no setor público, você tem que conquistar as pessoas, você tem que convencer as pessoas, então é muito mais complexo até do que um CEO de uma empresa privada em que a pessoa ou faz o que ele está querendo ou ele a demite, né? Então aqui a gente precisa de muito mais negociação, muito mais motivação. O servidor público, ele tem o salário dele no final do mês, então ele precisa ser motivado para trabalhar, para produzir mais. E a gente consegue aqui na Secretaria de Infraestrutura, às vezes, trabalhar além do horário, trabalhar no final de semana, nesse processo de motivação. Então é um desafio que eu tive que aprender a fazer aqui no setor público. Então eu ouvi muito, motivar as pessoas, né, dar sentido naquilo que elas fazem e aprender também a ouvir nas ruas. Ouvir nas ruas é fundamental. Você escutar o que um vendedor ambulante tem para falar sobre a José Avelino é fundamental para você entender a complexidade daquele problema e pensar em propor alguma solução para lá. Você ouvir o boleiro que está jogando no campo de terra lá no Zé Walter, naquele campo, é fundamental para que você faça um bom projeto no Areninha onde ele vai jogar. Ouvir a mãe que fala do filho na creche, ouvir o pai que fala do filho na escola. Então, ou a gente escuta essas pessoas, ou a gente toma decisões erradas. Até ouvir a oposição, José. Oposição não é ruim para governo nenhum. Na verdade, um governo sem oposição, ele erra muito mais do que um governo com oposição. E aí eu digo oposição séria, oposição que está comprometida com o bem da população. Essa oposição, ela sempre contribui com alguma crítica. Por mais chateado que a gente fique ao ouvir uma crítica, eu aprendi a depurar essa chateação, depurar essa raiva às vezes que dá, porque eu estou me criticando, porque estão me criticando, mas a gente
depurando isso, a gente sempre vai encontrar em toda crítica alguma possibilidade de melhora, alguma oportunidade de melhorar os processos, de fazer melhor. Isso a gente tem feito, né? A gente ouvindo nas primeiras obras que a gente começou a fazer, a gente recebeu muita crítica de oposição, e eu acredito que isso foi importante, porque a gente foi melhorando a qualidade das obras, os conceitos. A gente faz obras de mobilidade hoje, obras pesadas de viadutos, túneis, né, de forma muito mais digamos, integradas com a cidade, de forma que são muito mais bem aceitas pela cidade do que se fazia no passado, né, há 20 anos atrás, quando se fizeram os primeiros viadutos, as primeiras pontes. Muitos erros eu acho que foram cometidos em função de não se ouvir muito a população, e isso eu aprendi ao longo desse tempo, que a gente tem que ouvir todo mundo, botar todo mundo para trabalhar junto, né, filtrar o que tem de bom em cada crítica para seguir em frente. Muito obrigado. Eu agradeço ao secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, a você pela audiência, e lembro que você pode acessar todos os conteúdos do Anuário do Ceará no nosso site, anuariodoceará.com.br. O programa do Anuário de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.